ficava até madrugada gravando vídeo, porque eu tinha colocado no meu coração que eu iria ser blogueira e famosa. Eu tinha colocado no meu coração que eu ia ser conhecida nos 4 cantos desse mundo, que eu iria ser alguém como esses atores e atrizes. Eu queria ser alguém que as pessoas falassem assim na rua: eu quero tirar uma foto com você. Eu queria ser esse alguém. Porém, a partir do momento que eu coloquei isso no meu coração, o Senhor não se agradou, porque o Senhor não dá a glória dele a ninguém. O único que é digno de toda a honra, de toda a glória é Deus. Ninguém nessa terra tem glória e honra. Pode ter, mas é passageira. É passageira. O único que merece ter toda a atenção do mundo e a única estrela que deve brilhar em nossas vidas é Deus. Gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tereza Daile, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo de hoje estarei contando para vocês um pouco sobre o meu testemunho, sobre como eu cheguei até aqui, como eu consegui chegar até aqui. Mas antes disso eu quero te pedir para você que não é inscrito aqui no canal, já se inscrever aqui, já deixa esse grande like aí no meu vídeo. E se você sentir que Deus falou tremendamente com você através do meu testemunho, já comenta aí embaixo, pode comentar também o teu testemunho, pra gente compartilhar com outras pessoas que vão vir aqui até esse vídeo, ver também nos comentários o testemunho do que Deus fez na tua vida. E também, se você sente que Deus vai falar com alguém, não deixe de compartilhar esse vídeo, amém? Antes de começar o vídeo também, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos ver o que diz. Essa palavra é uma palavra que fala muito comigo e uma palavra também que eu creio que vai falar contigo. Ela é a resposta para todas as dúvidas e perguntas quando me perguntam o que aconteceu comigo. Eu respondo assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma palavra muito tremenda, muito maravilhosa, que relata exatamente a minha vida. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. A partir do momento que Cristo começa a reinar na nossa vida e damos espaço, abrimos nossa porta do coração para Cristo reinar em nossas vidas, tudo começa a mudar, tudo começa a ser transformado. Automaticamente você começa a perder o desejo das coisas da carne e a viver pelo Espírito. Bom, vamos começar o meu testemunho. Sempre fui uma pessoa com alguns probleminhas ali, outros probleminhas aqui. Minha mãe sempre teve prova comigo desde pequena. Não só comigo, como todos os meus irmãos aqui de casa. Aos 12 anos de idade eu comecei a passar mal demais. Vomitava tudo que eu comia. Sentia muita ânsia de vômito, eu passando muito mal. Os médicos não sabiam o que fazer, me encaminharam para HC e foi mais ou menos 1 ano nisso, né? Eu achei que eu ia morrer, porque eu já estava ficando amarela empombada, já estava ficando seca, já não queria comer mais nada. E aí o Senhor Jesus abençoou, que descobriu que eu tinha, que é uma doença chamada AI, H-A-I, hepatite autoimune crônica. A minha é crônica. Por que crônica? Porque é uma doença que para os médicos é incurável, mas para Cristo nada é impossível, né? Bom, gente, e foi nessa luta de descobrir o que eu tinha, mas não sabia de onde vinha, não sabia como meu fígado estava. Nesse meio tempo de luta, de cuidados, meus pais sempre foram cuidadosos comigo, Deus me deu pais maravilhosos, que sempre estiveram comigo, sempre oraram por mim, sempre intercederam pela minha vida, mas nunca se desesperaram. Graças a Deus, eles sempre confiavam, era sempre confiante que o Senhor tinha o melhor para mim e para a vida deles e dos meus irmãos também. Porque ao mesmo tempo que meus pais tinham luta comigo, eles tinham luta com meus outros irmãos também, em relação à enfermidade e outras coisas. Enfim, gente, aos 14 anos de idade eu comecei a namorar. Encontrei um rapaz, me apaixonei por esse rapaz e comecei a namorar com esse rapaz. Eu não procurei a saber se esse rapaz era cristão, evangélico, se era recém-convertido. Não procurei saber muito sobre a vida dele, só sei que me apaixonei e a única coisa que eu achava que namorar era
conversar pelo WhatsApp, pelo telefone e se ver, só isso. Eu não tinha essa cabeça madura, que para você namorar você tem que conhecer a pessoa bem, você tem que saber as atitudes dessa pessoa, porque um casamento é coisa séria. E quando meu pai e minha mãe diziam para mim que casamento é um só e é coisa séria, eu não levava a sério. E eu creio que essa pessoa também não levava muito a sério. Esse jovem, ele já tinha sido casado, já tinha sido amigado com outra pessoa, sem contar, já tinha namorado com outras mulheres também. Era uma pessoa bastante experiente, eu com 14 anos era uma criança. Olho para o meu passado e falo, eu era uma criança imatura que não sabia nada da vida. Porém, eu queria mostrar para o mundo que eu sabia, que eu podia. Porém, eu queria mostrar para o mundo que eu podia namorar. Não, eu posso namorar, eu não sou uma pessoa cafona, porque eu era considerada cafona na escola por ter um cabelo longo, por usar saias longas, por usar roupas decentes, né, com modéstia. Eu era considerada a véia cafona da escola. Bom, a minha mãe sempre foi uma pessoa que preza, sempre foi e é ainda uma pessoa que preza essa doutrina do Senhor, minha mãe e meu pai. Se eu tivesse com uma saia acima do joelho, a minha mãe fazia barrados de crochê. Se eu tivesse com uma roupa transparente, a minha mãe ou não deixava eu usar, ou ela pedia, fazia até mesmo forros para mim, né, que se chama anágua. Eu não podia usar roupas sem mangas, o meu cabelo eu não cortava as pontas. E isso não era uma coisa que, vamos dizer, era proibido pela minha mãe. Na minha cabeça era proibido pela minha mãe. Mas ela só estava me ensinando aquilo que o Senhor ensinou a ela. Ela queria também que eu obedecesse para que um dia eu possa ser salva. Se alguém que me conhece vê eu ou qualquer outra pessoa da minha família aqui, meus irmãos aqui na minha casa, fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza que não é falta de aviso pelos meus pais, não é falta de ensino pelo meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são dois servos do Senhor que prezam a sã doutrina desde o dia que eles converteram para Cristo, para a glória de Deus. Eu tenho eles dois como um grande exemplo na minha vida. Eu queria sair de casa a qualquer custo. Bom, achava que eu estava amando, mas na verdade eu estava apaixonada. E aí esse rapaz me maltratava desde o namoro, me traiu desde o namoro, fez coisas absurdas que não me convém comentar, não gosto de relembrar muito esse passado. Tanto a parte masculina quanto a feminina tem que saber que a partir do momento que a gente casa por amor. A gente fala sobre perante juízes, perante o altar e principalmente perante Deus e as pessoas que estão ali, que vamos nos amar apesar das indiferenças, na dor, na alegria. Isso é tudo um juramento não para o homem, mas perante Deus você fez aquele juramento e você tem que cumprir. Quando a gente ama, automaticamente a gente já tem aquela capacidade de fazer o outro feliz. Não queremos magoar, não queremos machucar, até mesmo porque depois do casamento se tornamos uma carne só. Mas, né, fui lá eu casar com essa pessoa sabendo que ele já tinha feito coisas comigo absurdas no namoro. A gente namorando já há um bom tempo, eu fiquei internada no hospital. Fiquei internada mais ou menos 3 a 4 dias para fazer um exame para tirar um pedacinho do fígado para saber se eu tinha cirrose no fígado. E esse exame deu cirrose. E aí ele nunca foi me visitar, nem no hospital e nem aqui na minha casa lá, né, quando eu morava em São Joaquim. E eu ligava pra ele, porque você não vem me visitar? É porque eu trabalho e eu não posso. Poxa, não pode vir à noite, pegar um ônibus e vir aqui à noite. Porque, sério, gente, eu penso assim, se tem uma pessoa na sua família que tá doente, tá de cama, tá no hospital, e você ama muito ela, por exemplo, você vai casar com uma sua... Por exemplo, eu penso assim, tem um noivo e uma noiva. Vamos pôr a parte masculina em ação, que sempre põe a mulher, né? O noivo fica doente. A mulher não vai fazer de tudo para ir ver o seu noivo? Para ir lá dar uma palavra de força para ele? De ânimo? Ele simplesmente me abandonou no momento que eu mais precisei. Nem me ligava de dia para perguntar como eu tava. Só ligava para brigar comigo e me chamar de anta. De burra. Eu não me esqueço, a gente nunca esquece dessas palavras, né, que magoam a gente. Mas eu creio que Deus vai apagar do meu coração. E meu pai falou assim pra mim, você ainda quer casar? Você ainda vai se atrever a casar com essa pessoa?
que nem tem consideração por você nem pelo telefone. Meu pai, pelo amor de Deus, só tá estressado e não sei o quê. Não interessa, meu pai sempre tá estressado, mas não tem que descontar em você. Mas eu tava cega, levei. Depois fui traída, levei também. Aí um certo dia eu liguei, a pessoa desligava. Eu liguei, a pessoa desligava. E eu comecei a estranhar, como assim? Por quê? O que eu fiz? A gente sempre se cobra, a gente sempre cobra da gente e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será se eu errei? Será se eu fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou? E aí teve uma hora que me atendeu. Ela falou assim, o que é que você quer? Aí eu falei assim, poxa, faz horas que você não tá me atendendo, eu tô preocupada. O que é que tá acontecendo com você? Tá tudo bem? A gente já fica preocupada, né? Aí falou assim, eu não quero mais namorar. Não quero mais namorar. Eu falei assim, poxa, por quê? Eu já tava amando, né? E ele não estava aguentando. Já tá errado por aí. Porque a gente não tem que amar uma pessoa só pelo relacionamento carnal. Eu acho que ele deveria ter pensado mais em relação a, não, ela é minha futura esposa, eu tenho que zelar e cuidar, porque ela tá se resguardando pra mim. Não, ele queria alguém que pudesse fazer exatamente o que essa pessoa queria. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não larga de mim, não me abandona, não sei o quê, nananã. Só tem essa condição pra mim ficar com você, a gente casa e pronto. Eu esqueço tudo. Falei, tá bom. Aí sem querer, né, porque eu não tava muito animada. Falei, nossa, casar assim do nada. A gente fica com medo, não tem como, nós ficamos com medo. Mas enfim, pai, quero casar. Quer casar mesmo? Quero. Tá bom. Meu pai nunca virou pra mim, eu vou te proibir de casar porque você não vai casar com ele, pronto. Meu pai sempre deixou na minha decisão. Aí arrumei tudo pra casar, fui lá e gastei o mundo. Quero festa, pai, quero festa, quero festa. Fizemos a festa. Meu pai bancou bastante, ele também ajudou um pouco. Quantos anos você tinha quando você casou, Dália? Eu tinha 16 anos. Eu não podia batizar na igreja antes dos 16 anos, porém pra casar, podia. Fui lá, tinha 16 anos em ponto, porque eu tinha feito 16 anos dia 16 de junho. Aí dia 30 batizei, dia 13 de julho casei. Mas antes de eu ir embora, lá no dia do casamento, essa pessoa já me fez mal. Me tratou como um lixo, porque ele queria que eu tivesse ido no mesmo carro que ele. E a noiva nunca vai no mesmo carro do noivo. E aí ali ele já começou a dizer que eu tava dando em cima da pessoa que tava dirigindo pra mim. Senhor da glória. É sério, no dia do meu casamento. Muitos falaram, por que você não separou no dia? Porque você não foi embora? E eu falei, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu não sabia o que fazer, eu tava totalmente assim, deixando ser levada pelo vento, né? E aí ele falou, foi lá, né, o moço que a gente tinha pagado para organizar a festa e a entrada das pessoas lá no salão, foi lá no meu carro, disse que ele não queria ir, e eu comecei a desesperar, como é que eu vou fazer? Aí ele falou, você não vai sair do carro enquanto ele não vier te buscar? Isso já no salão, né? Aí eu falei assim, tá certo. Aí ele falou assim, buscou ele com ignorância, né, bem bravo, o moço mesmo que a gente pagou da cerimônia foi lá e buscou ele. Você vai entrar com ela sim? E ele olhou pra mim, né? Todo mundo saiu de perto e ele falou assim, você vai entrar sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Apertou meu braço assim, pôs a mão aqui no braço dele e apertou. E a gente entrou sorrindo. Ele entrou como se nada tivesse acontecido e eu entrei com aquele aperto no peito, mas... bem... Entrei no meu casamento, foi um dia que meu vestido de noiva rasgou, muitas coisas aconteceram. Enfim, chegou a hora de ir para casa, fui morar mais ou menos 1 hora de distância da casa dos meus pais, em outra cidade. Fui embora. Foi uma coisa que nunca é como eu tinha sonhado. Sempre sonhei com alguém que esperasse o momento certo, com alguém que cuidasse de mim. E ali eu já estava sendo maltratada, no primeiro dia do meu casamento. Desde o dia que eu fui embora,
Eu posso contar a dedo quantas as vezes eu fui feliz nesse casamento e perco a quantidade de vezes que eu chorei, quantidade de vezes que eu me desesperei, a quantidade de vezes que eu achei que eu não iria conseguir e a quantidade de vezes que eu me arrependi de ter casado. Eu vivi 2 anos de muita amargura, de muita angústia. Não me convém contar exatamente o que aconteceu, mas foram pressões psicológicas, física, foi de várias formas. E não me convém relatar em detalhes o que aconteceu, porque eu não gosto nem de lembrar. São coisas que machucam muito o meu coração ainda. Foi 2 anos que eu achei que eu não iria conseguir. Eu saía de casa depois de uma bela briga. Eu ia para a igreja e eu tinha que chegar na igreja, sorrir e retratar para todo mundo que eu estava bem. Quando a gente ia na casa dos irmãos da igreja almoçar, passar o final de semana, em alguma chácara, quem me conhece vai lembrar. Eu duvido que as pessoas não viam no meu olhar a tristeza e o medo estampado. Eu tinha medo até mesmo de abrir a minha boca. Eu não podia ter minhas amizades da igreja. As minhas amizades eram escolhidas por ele. Era uma pessoa bem... Como que eu posso dizer pra vocês? Era complicado, gente. Teve um dia que eu participei de um congresso e ele me tirou no meio do congresso, na frente de todo mundo, mandou subir na moto, na hora da palavra, e saiu comigo. E eu, sem entender de nada, vambora, e eu fui. Chegou em casa, você tá dando em cima das pessoas, porque na época a gente dirigia grupo de jovens, a gente ficava de costa pra igreja, fazendo o gesto para eles acompanhar. E ele disse que eu estava de costa pra igreja para mostrar a minha bunda pros homens. Oh, Jesus. Aí eu tava com uma saia secretária esse dia, não era colada essa saia, mas ela era justa, porque secretária não é folgada, mas ela não era colada, porque até mesmo eu não usava roupas coladas, que ele não me permitia. E ele fez eu ir lá, ele me levou na minha casa, falou tudo essas coisas pra mim, me fez trocar de roupa e me levou de volta pra igreja. Aí eu já fiquei triste, já não foi igual, todo mundo ficou me olhando, já perdi a palavra. Enfim, foram diversas vezes assim. Me chamava de vários nomes que não me convém falar aqui, horríveis. Me tratava como lixo, me colocava a nível 0. E eu tentei salvar várias vezes o meu casamento, porém tem uma hora que a gente não aguenta mais, tem uma hora que a gente acha que acabou, é o fim. Mas não foi o fim. Eu conheci um rapaz, né, de São Paulo, um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida, conheci através de um grupo da igreja. E comecei a conversar com esse rapaz como amigo, né? Eu já estava em separação, porém não tinha oficializado essa separação. Vim morar para casa dos meus pais e ele veio junto comigo. E eu estava grávida e não sabia. E comecei a me envolver com esse rapaz, fui embora com ele. Estava grávida de 3 meses, se eu não me engano. Acho que sim. Fui embora com ele e fiquei morando lá em São Paulo durante 5 anos. Porém, quando eu chego lá em São Paulo, a minha mãe e meu pai ficaram aqui tristes. Meu pai teve um acidente depois que ele descobriu que eu separei. Tenho certeza que esse acidente foi por culpa minha, porque o meu pai descobriu que eu tinha separado, né? E ele não acreditou. A única filha dele já passando por tudo isso. Ele caiu da bicicleta, ficou muito tempo desacordado e eu achei que ele tinha morrido. Cheguei na cidade onde ele tinha acidentado e ele não lembrava de nada. E ele falou assim, quando é que vocês vão casar? E eu falei, pai, a gente já tá separando, eu já tô esperando um filho. Ele não lembrava de nada. Demorou para ele processar tudo isso. A minha mãe chorou amarguradamente, a minha mãe ficou amargurada, minha mãe mordia o travesseiro porque ela não aceitava que eu fosse embora. Porém, eu fui embora porque eu não aguentava mais essa vida que eu estava levando. Era muita pressão, eu separei, mas todos os dias ele vinha na minha casa pedir para voltar, ele não deixava eu respirar. E era horrível ver aquilo, que a pessoa uma hora te trata como lixo, como uma qualquer,
E na outra hora ele vem e fica se humilhando e pedindo perdão, que não vai fazer mais aquilo, e você perdoa, a pessoa repete de novo, e a pessoa te violenta, a pessoa é nervosa, fora nível, hard, extremo. E eu fui embora. Eu tenho certeza que eu fiquei muito mal falada na cidade, mas isso é o de menos. Eu queria saber que eu estava feliz. Tinha arrumado uma pessoa para me amar de verdade, que eu amei muito na minha vida e amo até hoje. É até difícil lembrar disso, porque vamos por partes, né? Bom, cheguei em São Paulo, uma pessoa que nunca tinha vivido no mundo, que sempre esteve na igreja, rodeada de pai e mãe que seguiam a doutrina à risca. Comecei a querer fazer tudo o que eu não fazia. Comecei a alisar o cabelo, a fazer luzes no meu cabelo. E aí depois foi aumentando essa vaidade e foi tomando conta do meu coração. A cada vez mais que eu me aproximava da vaidade do mundo, eu me afastava de Deus. Eu parei de ficar frequentando a igreja, não ia mais na igreja. Eu queria buscar coisas terrenas. Primeiro eu ganhei meu filho, né? O meu esposo do segundo casamento. Ele sempre cuidou do meu filho como filho de sangue. Foi um grande pai, é um grande pai até hoje. Tenho muita admiração por ele. Aprendi a ser madura o suficiente com ele. Aprendi que a vida, ela nos ensina, mas não devemos se entregar às dores desta vida. Não só com ele, quanto com a família dele também. Que me abriu os braços e me aceitaram com tanto carinho e amor. Para mim, até hoje, são minha família. E sempre vão continuar sendo. E até hoje eu paro e penso que eu não entrei em uma grande depressão porque o Senhor tem me sustentado. Aquele louvor da Sara Farias fala muito comigo. O céu está me sustentando, o céu está me segurando. Até aqui me ajudou o Senhor e em suas mãos segura eu estou. Se não fosse o Senhor e não fosse a graça de Deus, eu não estaria nem viva mais. Passando por enfermidades e por um processo de separação e um processo de mãe, que quando a gente engravida a gente fica frágil, eu estava totalmente nas mãos do Senhor, porque meus pais nunca pararam de orar por mim. Eu não ia para a igreja tanto por vontade, mas eu ia por praticamente obrigação. Apesar de que quando eu entrava na presença do Senhor era de corpo, alma e espírito, eu nunca gostei de louvar e cantar para me aparecer, como muitas pessoas falam, as pessoas cantam para se aparecer, não são todas. Eu particularmente abro a minha boca somente para glorificar o Senhor de corpo, alma e espírito. Porque se não for assim, não adianta nem abrir a boca. Eu aprendi assim e eu creio que o Senhor sempre vai me manter nessa perseverança de buscar o reino dos céus com toda a vontade. Mas eu louvava de corpo, alma e espírito, mas não orava, não lia a Bíblia, o que adianta? Louvor não vai salvar ninguém. O que vai salvar nós é a nossa vida com Deus de corpo, alma e espírito. Deus não quer ninguém pela metade. Eu não consegui tocar nas coisas do Senhor do jeito que eu estava, porque eu sabia que só existia um casamento. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou que só existe um casamento. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou que só existe um casamento. E não há dois casamentos. Deus não aceita o adultério em nenhuma circunstância. Foi assim que eu aprendi. E o meu segundo esposo sabia também da verdade. Nós dois sabíamos da verdade, porém entramos de cabeça porque começamos a se amar e achamos que isso era mais importante do que a obediência. Eu costumo dizer também que tudo que acontece debaixo do céu acontece com a permissão de Deus. Tem coisas que procuramos com as nossas próprias mãos, mas Deus sempre escreve um novo roteiro para a nossa vida. Deus sempre tem uma forma de trabalhar em nossa vida para a glória do nome dEle. Não penso que tudo isso aconteceu na minha vida em vão. Foi trabalhar de Deus, sim. E ali eu comecei a ficar vaidosa, como eu falei para vocês. Caiu o meu cabelo todinho, perdi o meu cabelo. Eu chorava dia e noite porque eu tinha perdido o meu cabelo, eu queria meu cabelo de volta. Mas aquilo, a vaidade, as coisas deste mundo me confortavam. Por um minuto mais me confortavam.
E por isso eu estava todos os dias me entregando mais e mais às coisas do mundo, porque eu me sentia confortável. Receber elogio das pessoas que eu menos conhecia, ver as pessoas me olharem com o olhar de mulher bonita, era uma coisa que eu gostava muito, apesar que eu não me sinto que eu estava bonita. A cada dia eu estava me destruindo mais. Mas eu me sentia bonita na época, mesmo estando desse jeito. E aí eu fui detonando meu cabelo, fui perdendo todo o meu cabelo. Nesse intervalo eu tentei voltar para Cristo umas 3, 4 vezes, mas todas elas fracassaram, todas elas eu desfaleci de novo. Muitos falavam assim para minha mãe: sua filha nunca vai voltar. Do jeito que a sua filha tá, é só misericórdia de Deus. Mas é só mesmo, só misericórdia. Eu sempre me sentia faltando um pedaço. Eu tinha um casamento maravilhoso, eu tinha um filho maravilhoso que o Senhor abençoou, que viria também com grandes problemas, mas não veio. Deus abençoou que a minha gravidez foi a gravidez mais saudável que eu nunca imaginei que eu iria ter. Tinha uma sogra maravilhosa, um sogro maravilhoso, cunhadas e cunhados maravilhosos. Todos ao meu redor eram pessoas com quem eu sempre sonhei ter na minha vida. Pessoas que fossem humildes de coração, de todas as formas, mas que amassem uns aos outros de verdade. São realistas. Essa era a minha família. E até hoje é. Eu considero muito como minha família e sempre vou considerar. Até que um dia eu vim para casa dos meus pais e era culto do Unijoc. Eu queria porque queria ir para esse culto do Unijoc para me aparecer. Eu não tenho vergonha de falar o que eu vivi, porque é um testemunho para aumentar a minha fé todos os dias e para aumentar a sua. O Unijoc é um congresso que tem sempre em Ribeirão Preto. E todos os jovens se encontram, irmãs, irmãos, crianças, todos se encontram para adorar o nome santo do Senhor. Porém, eu queria ali encontrar todas as pessoas que eu via pela internet. E eu vim nesse propósito. Quero mostrar que eu tô bonita para as pessoas. Eu já tava ruiva, pintei meu cabelo de ruivo, tive vários tipos de ruivo. Todos os meses eu mudava a cor do ruivo, todos os meses eu ia pro salão detonar o cabelo, né? Contra a vontade do meu esposo, porque ele não apoiava, nunca me apoiou em cometer tais coisas. Ele nunca foi em apoiar a eu fazer coisas extremamente contra a vontade de Deus. E aí eu pintei o meu cabelo na sexta-feira, eu saí do serviço mó tarde, não tinha faculdade, e eu fui direto pro salão, fui pintar meu cabelo, retocar meu cabelo, e aquele cansaço, aquela correria de São Paulo, eu cheguei na casa da minha mãe muito cansada, muito dopada, trabalhando, estudando, e ainda ia para salão, ficava até madrugada gravando vídeo, porque eu tinha colocado no meu coração que eu iria ser blogueira e famosa. Eu tinha colocado no meu coração que eu ia ser conhecida nos 4 cantos desse mundo, que eu iria ser alguém como esses atores e atrizes. Eu queria ser alguém que as pessoas falassem assim na rua: eu quero tirar uma foto com você. Eu queria ser esse alguém. Porém, a partir do momento que eu coloquei isso no meu coração, o Senhor não se agradou, porque o Senhor não dá a glória dele a ninguém. O único que é digno de toda a honra, de toda a glória é Deus. Ninguém nessa terra tem glória e honra. Pode ter, mas é passageira. É passageira. O único que merece ter toda a atenção do mundo e a única estrela que deve brilhar em nossas vidas é Deus. E aí eu vim pra cá com a convicção, acordei cedo, hidratei o cabelo, quero ir bonita, comprei uma saia só para ir para esse congresso. Comprei um saltão para ir para esse congresso e lá vai eu. Falei, não vou pôr roupa de frio porque eu quero vestir essa roupa bem bonita, essa sandália. Porque julho é tempo de frio e foi em julho o congresso. Vou assim. E não coloquei blusa de frio, gasalhei bem meu filho, mas eu mesmo. E aí entramos dentro do ônibus, paramos ali em frente à igreja para todo mundo subir. Entramos dentro do ônibus e eu já comecei a passar mal ali. Eu me tremia, colocava blusa de frio, colocava agasalho do meu pai e da minha mãe, mas eu não parava de me tremer. Comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. Cheguei ali no congresso
E eu falei, mãe, o que é que eu vou fazer? Tomei remédio, não melhorei, e eu tava passando muito mal. E a febre tava aumentando, e eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Logo hoje, Senhor. E a igreja estava linda, o congresso estava lindo, várias mocidades que estavam ali para glorificar o Senhor e várias que também estavam ali no mesmo propósito que eu para se amostrar. Ainda mais eu que estava com cabelo vermelho, todo mundo ia ver de longe eu. E, gente, eu comecei a passar tanto mal. E o meu foco era o quê? Me amostrar, tirar foto com todo mundo e todo mundo falar do meu cabelo, né? Eu queria mostrar para todo mundo o cabelo, sabendo, cega eu estava, que eu estava influenciando muitos jovens, muitas meninas jovens a ir pelo mesmo caminho que eu e se desviar da presença do Senhor. E ai desses que desviam um servo de Deus do caminho do Senhor e que provoca isso. E eu não estava nem me tocando nisso. Enfim, comecei a passar muito mal lá na igreja, muito mal. A minha mãe achou que era o fim. A minha mãe me abraçava, eu sentia o abraço da minha mãe ali comigo 24 horas. Minha mãe nem conseguiu ouvir a palavra. E quantas pessoas vieram até mim orar por mim? Gente, conhecidos meus foram lá, me apoiaram, me abraçaram. Foram contados a dedos quantas pessoas foram ali falar comigo, mesmo ruim. Eu deitada porque o evento estava acontecendo na garagem e a igreja estava vazia. Então eu subi e fiquei deitada lá em cima, na igreja. E foi contado a dedo quantas pessoas, servos de Deus e servas de Deus, vieram até aquele banco, vendo eu estirada ali com a minha mãe, perguntar, sua filha está bem, eu posso orar por ela? Às vezes, vemos que foi o trabalhar de Deus e às vezes eu penso assim, onde estão os servos de Deus hoje em dia? Onde estão as pessoas que têm amor ao próximo como a ti mesmo? Onde estão aqueles servos de Deus que quando colocava a mão sobre os enfermos, eles eram curados? Eu lembro que teve um senhorzinho na porta que ninguém dava nada por ele. Um obreiro. Eu não lembro quem é ele, eu não sei quem é ele. Eu sei que ele chegou até a mim e orou por mim. Foi o único. Porque o resto me via lá, passando mal e perguntava se eu estava bem, eu disse que não. Mas nem sequer chegava perto de mim. Foram poucos. A minha querer se aparecer não custou em nada, porque eu não sou estrela, quem é estrela é o Senhor. A partir dali eu comecei a entender o trabalhar de Deus na minha vida. E esse tempo de lá, de julho para frente, julho, agosto, setembro, outubro, até novembro eu fiquei me dedicando muito. Eu quero ser reconhecida por marcas, eu quero ter parcerias, eu quero aparecer nos banners, eu quero ter isso, eu quero ser rica. E Leandro ficava, Daila, não seja assim. Não abandone o que Deus tem na sua vida, não é isso que Deus quer para você. Ele falava assim, o Senhor quer que tu pare de fazer essas coisas e comece a se dedicar a Ele. Esquece o mundo, faça a obra, vai evangelizar, vai orar, vai ler a Bíblia. Eu ficava com raiva. Eu falava assim, depois quando eu estiver rica, você não vem me pedir dinheiro. Eu falava isso. A audácia da pessoa que não é nada, mas fica se achando que é alguma coisa. Eu se esforçava e era como se fosse tempo perdido. E era mesmo. Eu saía para trabalhar cedinho, lá em São Paulo, tinha que sair 6 horas da manhã. Chegava do trabalho 6 horas da noite, 6h30, tinha dia que eu chegava às 7 horas, depende do dia, se estava chovendo, se estava trânsito. E aí, quando eu não ia para faculdade, quando eu ia, chegava 1 hora da manhã e eu ainda ia gravar vídeo. Dormindo Leandro e Levi e eu lá, 3 horas da manhã gravando vídeo. Maquiagem, challenge, querendo crescer. Até que uma marca me repostou. E aí pronto, eu falei, pronto, tá começando. Aí pronto, aí que aumentou. Aí teve vários eventos, eu fui, era sexta, sábado, domingo, e olha lá quando eu não ia na semana, faltava no serviço pra ir. E aí eu falei, não, é meu futuro, eu vou ser assim, eu ainda vou ter isso, eu vou conquistar minhas coisas sozinha. E aí entrou aquela do feminismo, entrou aquela frase feminismo, onde a mulher quer ser independente demais,
Não sou contra a mulher ser independente até hoje. Eu gosto de empreender, gosto de trabalhar. Isso não é errado. É bom você ir atrás, sim. Mas eu estava orgulhosa. E o orgulhoso Deus abate. Eu queria ser mais do que o meu esposo. Eu queria mostrar para ele que eu conseguia ser alguém na vida. É de rir. É de rir, porque, eu era demais. Fui contratada por uma marca. Fiz uma parceria com uma marca, com 2 marcas, com 3 marcas, só chegando produto na minha casa. E eu pronta, aí o meu esposo falava assim, não, mas você só está recebendo produto, isso não é trabalho, isso é tempo perdido. Para com isso, eu estou recebendo produto, daqui um dia eu recebo dinheiro. Aí eu nessa. As pessoas me criticavam, as pessoas do mundo me elogiavam, as pessoas da igreja me criticavam. Eu era mal vista, isso eu acho super errado, porque quando a gente se afasta do caminho de Deus, a gente não deve ser visto como um lixo pelo povo de Deus. Tratavam como nada, não queriam mais saber da minha amizade. Aí a gente percebe quem é nossos amigos. O que nossos amigos de verdade fazem quando uma pessoa está na situação que eu cheguei? Manda uma mensagem e fala, volta para Cristo, Jesus te ama. Mas não, todos se afastaram de mim, todos deixaram de me seguir nas redes sociais, todos tentavam evitar a conversa comigo, todos me abandonaram. E eu falei, meu Deus, são contados a dedo, é contado a dedo quem ainda continuou falando comigo. Quem ainda, quando eu me encontrava, me amava da mesma medida. Porque neste momento, a pessoa tem medo de se contaminar e virar um pecador, uma pecadora, como aquela pessoa que desviou. Mas não é isso que nós cristãos devemos fazer, porque senão Jesus tinha feito isso com o leproso. Todo mundo queria distância de um leproso, da mulher do fluxo de sangue, porque na época, se alguém tocasse nele, seria considerado impuro. Ei, acabou essa época. Jesus nos chamou para fazer o id dele e buscar os enfermos. O Senhor veio para os enfermos. O Senhor chegou naquele leproso e tocou nele. Conforme a lei antiga, Jesus não podia tocar nele. Aquilo para os sacerdotes tinha se tornado obsessão de desprezo. Os sacerdotes eram aconselhados a Deus colocar esses leprosos, essas pessoas que estão contaminadas fora do arraial por um tempo. Eles desprezavam eles depois de um tempo. Eles começaram a colocar soberba no coração e achar que eles já estavam salvos. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, mas o Senhor quer que nós chame mais almas para ser salvo, não desprezar. E eu me sentia ali, meu Deus do céu, as pessoas viam que eu estava em adultério, se afastavam de mim. Quantas pessoas eram amigos meus e quando descobriram que eu estava no 2º casamento, se afastaram de mim? Lá em São Paulo. Quiseram longe de contato comigo. Eu falei, é assim que os cristãos de hoje em dia estão agindo? Bom, foi indo. E eu aumentando a vaidade, quando chegou no final do ano, teve um evento muito grande de uma parceria minha. E eu falei assim, eu vou para esse evento o mais bonito possível. Tudo que eu falo aqui para você, primeiramente, é para a minha vida, tá? O Senhor Jesus, Ele está requerendo conserto das nossas vidas todos os dias. Levantei muito cedo para fazer a maquiagem. Coloquei cílios postiços. Passei o batom mais forte que eu tinha na minha penteadeira. E fui. Nesse evento foi maravilhoso. A recepção foi maravilhosa. Em relação a tudo que eles fizeram foi maravilhoso. Porém, eu não me sentia em casa. Não era meu lugar. Eu me sentia, gente, por mais que eu estava no mundo, eu me sentia fora da água. Um peixe fora do aquário. Eu me sentia fora do círculo. Não era meu lugar. Ali o Senhor já estava começando a trabalhar na minha vida. E aí eu cheguei em casa, no outro dia, foi indo, e o Senhor trabalhando. Falei pro meu esposo, olha, eu quero passar o Natal novo com a minha mãe, porque eu quero mudança na minha vida e eu sinto que se eu for pra lá eu vou conseguir. Eu vim com um propósito pra casa dos meus pais, no Natal e Ano Novo. No primeiro dia, eu já não queria ir pra igreja porque eu tava cansada. Minha mãe me arrastou. Aqui a foto. A minha alegria de estar na casa do Senhor era imensa.
que essa foto não consegue transmitir a minha alegria de estar na casa de Deus. Eu falei que eu não iria para a igreja pro meu irmão, pra minha mãe, meus irmãos, eu não vou. Eu não vou porque na igreja eu tô vendo muita gente errada. Quando a gente está no mundo, a gente começa a enxergar as coisas erradas. Nossos olhos só focam nessas coisas. E eu creio que foi um trabalhar de Deus por isso. Para mudar a minha vida. Entendeu? E eu comecei a ver e falar, meu Deus, o que é isso? É uma pessoa que serve a Deus, que prega, que ora, que serve a Jesus, está subindo no altar desta forma, está cantando desta forma, está orando por revelação desta forma. E eu ficava, né? Porque eu estava afastada, né? Eu ficava, como pode, Senhor? Como pode as pessoas hoje em dia querer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito? É por isso que hoje em dia não tem mais milagres na igreja. É por isso que hoje em dia não tem mais salvação de almas. É por isso que hoje em dia não tem mais curas. Porque os crentes hoje em dia amam julgar o próximo, mas não estão na casa do Senhor conforme a vontade de Deus, só estão passando uma maquiagem no rosto e usando a palavra de Deus em vão. E aí eu falei, não vou. Eu vou pra quê? Pra ver os outros fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito? Eu prefiro ficar em casa e adorar em casa. Aí o meu irmão naquele dia ia pra sede. E ele me convidou. Também não vou não. Não vou pra nenhuma igreja hoje. Aí ele falou assim, vamos sim, você vai sim, pode se arrumar que você vai comigo. Quer ir com a minha mãe? Vai comigo. Tá bom. Eu vou. Fazer o quê, né? Aí me arrumei e fui. Aquele dia eu me arrumei muito simples. Porém, eu ainda passei um rímelzinho nos olhos, assim. Misericórdia. Eu tinha vergonha de andar sem maquiagem, gente. Eu tinha perdido o costume de me ver natural. E aí, cheguei lá na igreja. O Gustavo pregou a palavra. Uma palavra muito abençoada. Muito ungida. E aí, chegou no final do culto. Ele falou que ia passar a oportunidade pro pai dele, pro irmão Paulo. Não, sabe aquela oração quando você chega na primeira parte do culto e você ora? Eu orei calminha ali, quietinha, não abri a boca, eu só orei em espírito aquele dia. E eu tava muito triste em ver a obra de Deus de qualquer jeito. Em ver que eu estava no mundo. E o irmão Paulo apontou para mim e falou, ei, filha do pastor Luiz, levanta, Deus tem alguma coisa para tua vida. E começou a falar. E o Senhor viu quando você falou isso, isso, isso. E o Senhor viu quando você falou isso, isso e isso. E o Senhor viu quando você falou isso e isso. Naquele dia você estava em tal lugar e o Senhor falou isso e isso. E você disse, Deus, isso e isso. E as minhas lágrimas automaticamente começaram a jorrar. Mas não foram lágrimas, foram rios de lágrimas. Porque ele falou exatamente aquilo que eu vivi. O Senhor usou ele exatamente para falar aquilo que eu falei em mente. Não tinha comentado nem com meus pais. E o Senhor disse que você vai voltar e está chegando a hora. E eu não conseguia me controlar. Ele passou a palavra de novo para o Gustavo. E eles louvaram louvor e eu não conseguia me controlar. O choro não parava, eu soluçava. E eu sei que eu cheguei em casa e chorava. E meu Deus do céu, que dia. E aí depois a minha tia veio para cá, né? Ela não está mais no ministério que eu estou. Mas no final do culto eu pedi para ela orar. Porque ela é uma grande mulher de Deus e tudo que ela passou para mim aconteceu. Existem ainda pessoas usadas por Deus nesta terra. Existem ainda servos e servas de Deus que são usados verdadeiramente por Deus. Ei, quem sou eu para julgar alguém? Mas o mundo está cheio de apostasia. O mundo está cheio de falsos profetas. E quando a gente desvia da igreja, a gente não quer ouvir pessoas falar coisas que não devem no altar. Quando a gente desvia da igreja, a gente quer chegar na igreja e ouvir palavras que vá nos edificar, não lorotas. E são raras essas pessoas que chegam no altar e pregam a palavra. A gente vê muita meninice nas igrejas, coisas que eu vi demais em São Paulo, porque quando eu começava a ir na igreja, eu visitava uma igreja aqui, eu visitava outra igreja ali, e eu via muita meninice e aquilo me deixava triste, sabe? E quando eu via que Deus usava um servo ou uma serva de Deus para falar comigo,
na palavra, no louvor, eu chorava demais, porque era o que eu mais queria, era ouvir Deus falando comigo. E desde aquele dia eu falei, Dai, tira essa foto pra mim, tira a foto da tia orando por mim, porque essa foto vai ficar marcada como o meu retorno para a casa do Senhor. Eu falei com uma vocação tão grande. E aí comecei de novo nas maquiagens, mais diferente. Já não consegui usar coisa forte demais. Já não consegui usar batons fortes. E Deus foi me transformando. Até que eu não senti mais desejo de ter o cabelo ruivo. Eu vou apagar isso da minha vida. Eu vou ser simples de novo. E aí eu fui lá e pintei o meu cabelo. Pintei meu cabelo de preto. Ainda tem aqui nas pontas ruivo. Mas eu pintei ele de preto, que foi mais ou menos aqui. Aqui já é raiz normal. É natural. E aí, gente do céu, pintei o cabelo de preto. E aí? Continuei do mesmo jeito, usando calça, short, maquiagem leve, mas usava. E até que um dia, eu falei pro Leandro. Ele falou, você não vai parar de usar essas coisas? Eu falei, não, eu só vou parar de usar calça no dia que Deus descer, mandar um anjo do céu e vir falar comigo. Ou ele mandar uma visão pra mim de noite. Aí eu paro. Ah, você não vai parar de usar maquiagem? Não. Eu não sinto vontade de parar ainda. Tô usando naturalzinho, basiquinho, batonzinho leve, um rímel. Gente, tô falando meu testemunho, a minha experiência com Cristo. E até que um dia entrou a pandemia. Entrou a pandemia e eu peguei e falei, meu Deus, e agora? Será que Jesus está voltando? E aí minha mãe começou. Minha mãe sempre mandava vídeo pra mim de arrebatamento, de testemunhos. E eu nunca ouvia. Eu só olhava. Minha mãe achava que eu ouvia, mas eu nunca nem tinha. Aí eu comecei a ouvir pregação. E as pregações começou a falar tão forte comigo que eu me derramava rio chorando. Eu amanhecia de manhã e fazer minhas coisas, já ligava o som na pregação e fazia tudo minhas coisas ouvindo pregação. Comecei a me dedicar mais na minha casa. Comecei a fazer as coisinhas pro meu esposo com carinho. Eu sempre fiz, mas não tanto quanto eu voltei a fazer. Cuidar mais do meu filho. E aí, gente, teve um dia que eu sonhei. Sonhei com o inferno. Eu chegava em um carrinho de montanha-russa dentro do inferno. E na parte que eu chegava só tinha alguns círculos de lama. E dentro desses círculos não tinha pessoas vivas gritando. Tinha ossos secos, ossos quebrados, cabeça, crânio, braço, ossos. E eu falava, nossa, isso é o inferno. Mas o inferno não são lagos de fogo e enxofre? Aí alguém falava pra mim, sim, mas você tá na parte de pessoas mortas. Aquilo significava eu, morta espiritualmente. E ele entrou até o fim, aquele carrinho entrou até o fim. Eu sentia que tinha um anjo comigo, porém eu não via esse anjo. Mas eu sentia que tinha um anjo. Aí quando chegava no fim eu falava assim, nossa, só isso. Eu ficava, e esse sonho tava eu e a minha prima. Uma prima minha muito amiga. E tava nós duas. E eu falando isso, na volta, o anjo falava assim para aquele demônio, que eu não via ele também. Pode queimar a perna dela para ela sentir um pouco da dor de estar aqui. Pode queimar a perna dela porque ela não para de usar short e calça. E aí aquele demônio vinha e botava uma chapa no meu joelho assim, gente. Ele botava uma chapa assim no meu joelho e eu sentia aquela dor. Eu acordei sentindo aquele queimado na perna. Eu gritava de dor, era horrível. A partir daquele dia eu nunca consegui mais pôr uma calça e um short. Nem roupa curta eu consegui pôr. Às vezes eu uso algum vestidinho acima do joelho e o Espírito Santo já começa a cobrar. Ei. Não consegui mais pôr regata, não consegui mais pôr roupa curta, não consegui pôr calça, não consegui pôr short. Não consegui mais usar maquiagem. Deus me libertou automaticamente de tudo. Eu levantei, catei tudo, guardei no saco, doei tudo. E muita gente olhava pra mim e falava assim, eu não dou um mês pra ela voltar, porque ela fez isso já várias vezes. Até hoje, pela graça de Deus, eu tô firme e eu vou continuar em nome de Jesus. E aí eu comecei a ler a Bíblia, essa Bíblia bem aqui, ó, que o meu esposo me deu, eu nunca tinha pego nela. 2 anos mais ou menos com ela encostada, se eu não me engano.
Comecei a ler ela em Gênesis. Comecei a ver as maravilhas do Senhor. Depois de Gênesis eu pulei para Mateus, quando estava chegando a Páscoa. Eu comecei a ler Mateus. E comecei a ler tudo aquilo que Jesus fazia, todos os milagres que Jesus operava. E eu achava lindo, e eu chorava. E eu queria dormir 2 horas da manhã lendo a Bíblia. Eu não conseguia mais ficar sem ler a Bíblia e sem orar. Era lindo. E Jesus falava comigo tremendamente. E eu comecei a ler na Bíblia sobre o maior nos reinos do céu. Em Marcos 9, versículo 35, fala assim que se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou muito vaidosa, eu sou muito... Esse negócio de rede social, de eu querer me aparecer, não é de Deus, não. Não é de Deus. Não é de Deus eu querer me mostrar, querer seduzir com fotos e jogar cabelo e não sei o que, sabe? Eu comecei a sentir que aquilo não era pra mim, que Deus não se agradava. E aí tem outros versículos na palavra, tem essa palavra bem aqui em Mateus 6, capítulo 19. O tesouro no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a taça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí está também teu coração. O meu coração estava nos tesouros terrenos. O meu coração estava nas coisas terrenas. Eu queria ser rica, eu queria ser famosa. E o Senhor não queria aquilo. E essas palavras foi mudando o meu modo de viver. Gente, não foi ninguém que foi na minha casa passar uma profecia. Não foi ninguém que me ligou passando uma profecia. Não foi ninguém que me passou uma revelação que eu tinha que mudar, senão eu iria morrer como o rei Ezequias, né? Se eu não me engano. Não foi ninguém, não ouvi voz de trovão, eu não ouvi relâmpagos, eu não ouvi clarão dentro do meu quarto, porque eu acho lindo quem vê. É o meu sonho ter uma visão assim, mas não foi. Foi a palavra que me libertou. Ai, Daila, mas o que mais você fez? Nada. Só li a Bíblia e comecei a orar mesmo desanimada. Só isso. E aí toda vez que eu pedia, Senhor, me dá uma palavra, caía até mesmo o que eu não queria ouvir, mas era verdade. Uma correção da qual eu precisava. E era verdade, eu precisava. Aí eu falei, Senhor, a partir de hoje... Aí eu comecei a falar, Senhor, a partir de hoje eu não oro mais para o Senhor fazer a minha vontade. Eu quero ser muito feliz com o meu esposo desse segundo casamento. Eu amo muito ele, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Bom, comecei a orar, Senhor, seja feito a vontade, seja feito... E o Senhor foi transformando e me dando palavras quando eu abria sobre adultério. E para mim exatamente uma palavra, porque eu não conseguia processar isso. Eu não conseguia processar que eu não poderia ser feliz. Eu não conseguia processar isso, que eu tinha sido tão infeliz e eu não poderia casar de novo. Aí caiu exatamente Romanos. Vou ler aqui para você, ó. Romanos 7. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará a lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unisse com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Aqui é bem claro que se a gente está casado e casa de novo, somos adúlteras, e quem casa conosco é adúltero também. Bom, antes disso, no capítulo 6, fala muito sobre pecado reinar na nossa vida. E aquilo foi falando muito comigo, muito sobre pecado. E o Senhor me liberta. E aí eu fui ter uma conversa com o meu esposo sobre isso. Eu falei pra ele, olha, tá acontecendo isso. Eu acho que é o tempo. Nós sabemos da verdade. Se nós continuar assim, Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Eu te amo muito. Até hoje eu continuo amando grandiosamente essa pessoa. Uma pessoa que me ajudou a seguir minha carreira, consegui me formar na faculdade, consegui voltar para a igreja graças a Deus, a meus pais e a Ele. Ele me deu a maior força para voltar para Cristo. As pessoas pensam que não, ninguém conhece o que acontecia dentro de 4 paredes, mas Ele foi o maior incentivo, depois de Deus, eu digo, de retorno na casa do Senhor. Ele sempre disse para mim que o meu chamado não era ser blogueira.
Ele sempre disse para mim que o meu chamado não era ser famosa. Ele sempre disse para mim que o meu chamado era ganhar almas através do meu louvor e da palavra do Senhor. E eu nunca caí a ficha. Hoje eu percebo o quanto foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, sabe? E aí eu conversei com ele e a gente chegou num acordo. Não, vamos separar. Se separamos, eu falei assim, não dá pra mim ficar morando perto dele, né? Porque é bom evitar. Nosso amor é muito grande, é bom eu ficar perto de pessoas que vão me motivar mais ainda pra ficar firme. E eu vim morar com os meus pais e ele ficou morando lá, né? Aí eu falo assim, até hoje ele é pra mim como um irmão. Hoje a gente não se trata como um amor da nossa vida, né? Nós sentimos um amor um por outro, mas deixamos isso como irmãos. Eu tenho ele como se fosse um irmão de sangue pra mim hoje em dia. É uma coisa extraordinária, é uma coisa que não é um amor segundo a carne, não é um amor segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade de Cristo, que é obedecer e esperar em Deus e confiar que Deus sabe o nosso futuro e entregar nas mãos dele. Hoje eu percebo que o Evangelho de Cristo é uma coisa muito séria, é uma coisa muito maravilhosa de viver. Ah, mas o Evangelho de Cristo é só paz. Quem te disse? Tem tribulação, não vou mentir para você, eu sou realista. Tem tribulação, tem prova, tem choro, tem dias que você fala assim, eu não vou aguentar. Mas o melhor de tudo isso é você saber que Cristo está ali. Olha, eu vi o não de Deus. Deus muitas das vezes é difícil. Está sendo difícil para mim. Quem disse que eu sou perfeita? Eu não vim aqui ditar a perfeição que não somos. Eu sou muito imperfeita, eu choro de tristeza, eu choro de saudade, eu choro de dor na alma. Eu choro, sim, sim. O não de Deus é difícil ouvir. Mas quando nós obedecemos o não de Deus, porque só Ele que sabe o nosso futuro, é gostoso, sabe por quê? Dói, mas naquela dor você percebe com quem você está andando, que é com Deus poderoso que conhece o teu passado, presente e futuro. Ele está te guiando para o caminho certo. E se é da vontade dele, de acontecer na tua vida, vai acontecer. Não tem como fugir, está nos planos de Deus, vai acontecer. Mas não se precipita. Se Deus disser não, aceita. Mas quando nós estamos passando por isso, nós sabemos o quanto é difícil aceitar o não. E quanto é difícil, às vezes, também aceitar até o sim. Se eu falar, você vai, eu não vou. Você vai, eu não vou. Eu não queria gravar esse vídeo. Eu conto pra você, eu não tinha vontade de gravar esse vídeo por muitas fases que eu passei, que o mundo critica hoje em dia. E Deus falou no meu coração, e Deus também usou meus pais, e usou as pessoas que eu nem conheço para falar, você tem que contar até o teu testemunho, sim, para edificação das vidas, das almas. Muita gente precisando ouvir. E cá estou eu contando meu testemunho para você. Você tem alguma coisa na tua vida que te incomoda ou que não te incomoda e você acha que pode ser besteira, mas que o Senhor não se agrada, pede para Ele, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Se não é da tua vontade, Senhor, envia que teu Espírito Santo toque profundamente em meu coração para eu me sentir incomodada com isso. Estou sendo chamada de louca. Muita gente falou que eu estava virando fanática. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Nós vamos ser chamados de louco, sim. Mas é bom quando a gente está sendo chamado de louco porque a gente está fazendo o que o Senhor quer, obedecendo à vontade dEle. O Senhor falou que eu não tenho que ser assim. Eu não tenho que mudar a minha altura, eu não tenho que mudar a cor do meu cabelo, eu não tenho que mudar a cor dos meus olhos, eu não tenho que mudar a cor da minha unha, eu não tenho que mudar o que eu sou para ser alguém visível ao mundo. Eu tenho que ser o que eu sou porque Cristo me fez assim, Ele quer eu assim. Ei, Dália, mas você está falando só coisa que não deve aqui. Pelo amor de Deus, aonde que se viu não poder fazer isso? Aonde que se viu não poder fazer aquilo? Ei, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Que ela entra, perfura a vida, o coração da gente, mas não machuca. Ela liberta. Dói, mas ela liberta, é a única que vai te levar ao céu. Não tem atalhos para o céu. Não tem atalhos para o céu. O único caminho do céu é esse. A porta estreita. A porta estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação.
Largue a porta que conduz à perdição. Entenda isso. Pode estar doendo hoje, mas amanhã você vai entender que você vai chegar, obedecendo a Cristo, você vai chegar no caminho de paz, a qual você nunca viu. Hoje eu sinto paz ao dormir. Hoje eu durmo que nem um anjo. Nem eu acredito. Hoje eu consigo passar por momentos de dores, na qual não entra no meu coração e não me deixa angustiada e amargurada. Hoje eu sei que o Senhor vive em mim. Hoje eu sei que se o Senhor volta para buscar a noiva, eu estarei pronta para subir. Mas eu sei que eu tenho muito erro para consertar. Eu tenho muito que melhorar todos os dias. Que o Senhor possa falar grandiosamente com a tua vida. É esse o meu testemunho. Posso ter esquecido partes, porque tem muitas partes para mim falar, gente. É muito longo, mas aos poucos eu vou contando. Então, eu peço para você que fique firme, entregue tua vida na mão do Senhor. Se você tem propósito de ir ao céu, se você quer ser salvo, você salva. Se entregue a Cristo de corpo, alma e espírito e peça para Ele fazer a vontade dEle e não a sua. E deixa Ele fazer. Quando Ele tocar em você, haja como Ele está mandando. Se Ele te falar no teu coração, se Ele tocar no teu coração que aquilo está errado, não faça. Porque se você fizer, Ele também não vai ficar insistindo, porque o Espírito de Deus não é invasor. Ele entra onde Ele é convidado. Amém?